BD. Parte 7. 10 de abril de 2018. Bem, o BD está de volta com você e eu saúdo. Continuaremos da mesma maneira que fizemos com as duas intervenções anteriores, respondendo às perguntas e aos testemunhos, a fim de nos aproximarmos cada vez mais da consciência. Então estou te ouvindo. Pergunta. Bom dia, BD. Nesses últimos tempos, precisão tem se manifestado com insistência, porta precisão. Na semana passada, irradiando dor, impedindo-me de andar. Esta manhã, durante o alinhamento, uma sensação de queimação, estrela precisão. Durante sua primeira intervenção, choques elétricos foram sentidos nessa área. Essas dores desaparecem sem intervenção especial. O que você pode me dizer? Obrigado. Bem, posso lhe dizer que isso resulta e flui diretamente do fim do face a face, da fusão do efêmero com o eterno e do momento em que eles se separam. E nesses momentos em que há afastamento, separação após a alquimia, há algumas vezes, de fato, certos hábitos que resistem, certos comportamentos habituais que nada têm a ver com feridas do passado que ainda estão presentes. Como você mesmo disse, e à medida que observa, a dor pode ser extremamente forte, mas geralmente ela desiste sozinha, rapidamente, se está ligado às portas ou a uma estrela. Então, é claro, a precisão refere-se a que, se está na estrela ou na porta. A precisão é um dos sentidos espirituais que permite ser cada vez mais preciso em relação à visão do espírito, da eternidade, dos mundos livres, mas também dos sutis deste mundo. Significa, em relação ao efêmero, que em sua vida houve um excesso de meticulosidade ou exatamente o oposto, coisas que foram vistas globalmente, mas não em sua precisão. É esse desequilíbrio, em geral alternando entre o excesso de desordem e o excesso de ordem nos pensamentos, nos arranjos, no curso de sua vida, que hoje cria essa zona inflamatória na estrela ou na porta. Mas se este fato se reproduzir, você notará, neste lugar ou em outro, que o aparecimento e desaparecimento serão repentinos, num período de tempo que não permitirá, diferentemente do que acontece em geral, esse tipo de aderência, ou seja, a irradiação da dor, mas especialmente sua eliminação, se posso dizer pelo corpo, não causando perturbação no humor, como você notou. Por outro lado, quando há hábitos teimosos, mas eles são evacuados pela emoção de qualquer natureza ou cena da vida infantil, não há dor. Em geral, é um ou outro. Anteriormente, havia ambos porque eram feridas, então o caminho da eliminação e transcendência é físico ou em outro nível do efêmero. Então, como você sabe, a partir do momento em que a dor ou a emoção ou a memória aparecem, é inútil querer explicá-las. Porque, como eu disse, é apenas uma eliminação, isto é, uma descristalização relacionada aos hábitos do efêmero, mesmo que seja comportamental e para um pequeno defeito que não tem impacto na vida e às vezes pode trazer alguns benefícios, mas, em comparação com a eternidade, representa um problema muito pequeno. E é a eliminação deste problema que é, portanto, feita pelo corpo, através da inflamação ou diretamente no efêmero sutil, isto é, emocional e mental. O importante também aqui, é claro, se não durar muito tempo e o sofrimento não for intolerável, observar, não pedir nada, não fazer nada, permanecer imóvel e silencioso nesses momentos, nesses dias, para retornar ao seu ser interior, a fim de apoiá-lo em seu movimento de expansão e externalização, porque, neste caso, é o fato de trazer sua atenção, sua consciência, sua energia sobre a quietude e silêncio do coração e as evidências que irão funcionar diretamente. Mas no momento em que você entra na mecânica, como sua pergunta, porque eu sei bem, não oferece mais nenhum problema de saída.
Toda a dificuldade nesta fase final e resolutiva da ascensão ou libertação para os outros é simplesmente não ser rearrastada no hábito de causalidade, isto é, a compreensão e a explicação, porque a eternidade é conhecimento. O conhecimento já está lá e todas as respostas estão lá. A dificuldade é permanecer na eternidade e não na reação da pessoa ou na compreensão da pessoa. É um reflexo de um modo que se estabelecerá se, no entanto, houver persistência de dor, pelo menos por crise. No dado momento, você viverá o que acabei de dizer, isto é, não dê a mínima e não desvie o olhar, mas deixe-se atravessar pelo que está aberto do outro lado, livre. Mas a dor que você conhece, seja física e inflamatória ou que está ao nível de uma emoção, como a tristeza ou o medo, será tratada de qualquer forma pela graça. Somente se houver uma duração significativa ou um limiar de tolerância que seja excedido, depende de você não discutir ou pensar sobre o porquê e como, mas, possivelmente, como eu disse, para encontrar ajuda, mas diretamente física se for física. Por outro lado, no nível emocional, a única ajuda que você pode encontrar é a comunhão de coração a coração com outro irmão ou irmã para trocar a energia do amor que virá a multiplicar o amor em um e outro e assim promover a iluminação da área de sofrimento ou estado de espírito e assim a resolução será feita. Mas acima de tudo, evite cair de volta na cadeia lógica deste mundo, porque aqui, o que se desdobra não tem nada a ver com este mundo, é precisamente a distância deste mundo, a distância gradual retirada do mundo efêmero, por causa do progresso e expansão da sua eternidade aqui neste mundo. Se este tipo de consciência, se o seu corpo de eternidade tenha sido funcional, totalmente, sem o cubo de Metatron e o impulso metatrônico, haveria uma consumação total, como durante a grelha final dos corpos do planeta. Mas aí você vê, ambos estão presentes, é parte de uma graça da luz, mas devo dizer também que toda a Confederação Intergaláctica decidiu aproveitar ao máximo o choque da humanidade. Este é o caso, independentemente das aparências e dureza aparente. No momento em que você se refugia naquilo que é, não é mais tocado por nenhum efêmero, nem do seu corpo, nem das suas emoções, nem mesmo da totalidade deste mundo, provando assim a você que está completamente livre, provando que a ressurreição está bem encaminhada. Então você sabe, existem vários quadros temporários. Há aqueles que ainda estão nos mecanismos vibratórios da interface entre o efêmero e a eternidade. Já há outros entre vocês, enquanto ainda percebo as vibrações, não são mais dirigidos pela vibração que eu venho lembrá-los. Pois a consciência é a vibração, mas como vocês são anteriores à consciência, isso se manifesta aqui dentro da ilusão a partir de agora, são os que estão no período de tempo mais próximo. Não é mais uma questão de energia ou de vibrações, mas somente da experiência da eternidade que, quando é realizada e completada, nada deste mundo pode mudar, nem extinguir, nem desviar, nem remover o estado de leveza, de alegria, de evidência, de serenidade em que vocês são. Realmente já existe para alguns uma forma de permanência da alegria, de permanência do coração, de permanência da eternidade em suas manifestações e em sua apresentação dentro da ilusão, que se torna cada vez mais constante, seja qual for o seu tempo. Tudo, no final das contas, agora depende não do conhecimento, mas simplesmente da colocação de sua consciência nua, que resulta, eu os lembro, de toda a alquimia possível nas atuais circunstâncias particulares da Terra, onde o efêmero e o eterno coexistem no mesmo espaço, no mesmo lugar e ao mesmo tempo em todas as dimensões, além de todo tempo e espaço. Esta alquimia particular chamada ressurreição, nesta fase inicial de impulso, como em sua fase final hoje, permite que você viva a evidência.
Mas claro, com a condição de que você realmente aceite sua eternidade na íntegra, porque em algum momento e isso começa a acontecer, os dois estão unidos, mas como eu disse, começam a se afastar um do outro e você não resistirá mais. Desde a Páscoa passada tem ficado mais forte a cada dia. Você não poderá mais ter na frente do palco, ao mesmo tempo a pessoa e a eternidade, mesmo se você vive ambos. O que sai, de agora em diante, são os componentes efêmeros ou os componentes eternos através do corpo de carne que existe que já não é, na maior parte, um embaraço. Os únicos genes ou obstáculos ainda podem estar nas crenças últimas, a adesão final ao hábito deste mundo, mas não pode haver mais elementos relacionados a erros, a lesões, mas simplesmente isso. A dificuldade para todos, seja qual for o seu extrato de ressurreição, seja qual for a sua linha do tempo, é sempre a mesma. Quebrar os hábitos para torná-lo total e completamente disponível para este estranho que é revelado e que, para alguns, já se torna a sua vida cotidiana. Você não tem outra alternativa para permanecer firmemente nesta eternidade, nesse esplendor, do que deixar de alguma forma afastar tudo o que parte para você de seu efêmero, seja qual for sua importância. Até recentemente falamos das injunções da luz, não há mais nenhuma injunção, você se tornou a luz por si mesmo e não será mais capaz de compor. Assim, para além do sacrifício da pessoa e da história, existe esta noção de acolhimento e de aceitação, que é uma espécie de fé sublimada no amor e no espírito, que não depende de nenhuma circunstância, condição ou prerrogativa pessoal. Na verdade, a luz está fazendo a mesma pergunta hoje, não antes de iniciar o processo, mas no final do processo, para que você possa ver claramente, como eu falei, que no momento do evento ninguém diga que não sabia. Em todo caso, todos aqueles que seguem os moldes do processo de libertação coletiva, eu os lembro que está presente na Terra há mais de 30 anos e que agora está chegando ao fim. E lembrem-se, quanto mais vocês aceitarem esta fé total à luz que você é, sem restrição, sem condição e sem crença, quanto mais você é, mais você amplia o processo da ressurreição e mais tende a se abandonar e aceitar o evento. Isto é realmente o que está acontecendo nesta mecânica da ressurreição. Lembre-se também, e as dores de que você fala são exatamente as mesmas. Às vezes a dor impede que você pense, às vezes impede que você se mova porque não há melhor condição, de acordo com a luz, em que você deve permanecer tão imóvel e silencioso. Como você sabe, a imobilidade do corpo, assim como a consciência corpórea, muitas vezes deve ser quieta e silenciosa, a fim de sair real e concretamente, enquanto você vive aqueles momentos para o avanço de sua ressurreição, para o avanço da expansão, da radiância, do amor, do esplendor que você é. Em suma, significa que, para cada um de vocês, onde quer que estejam e qualquer que seja o seu tempo e a sua liberdade como você os define, isto é a sua tarefa, seja qual for o quadro e o estado. Quanto mais você se solta, mais se expande, mais aceita, em todos os sentidos da palavra, ser transparente, isto é, para se deixar atravessar e, você sabe, que esta transparência só pode aparecer através dos 4 pilares do coração, especialmente através da humildade e da preguiça. Diante da luz, não há estritamente nenhuma obrigação desse mundo fisiológico, afetivo e social que se possa manter. Como eu disse, a luz da sua eternidade ocupa todo o espaço e cada vez mais tempo. Então você não pode fingir que agora tem algo para fazer no efêmero. Até agora eu já te disse e te avisei em intervenções anteriores que, em algum momento, você não será capaz de compor, se você chegou naquele momento de separação.
Cabe a você decidir, mas saiba que a cada dia que passa, ver-se-á na impossibilidade, sempre maior, de realizar conjuntamente qualquer coisa no nível do efêmero e viver ao mesmo tempo aquele indescritível amor da eternidade que você é. Não pode mais, como o comandante disse em outro registro, estar entre duas cadeiras. Nós devemos agora afirmar, não mentalmente, mas através da experiência, porque é o único testemunho da verdade. Não são seus pensamentos, suas cogitações, as energias ou as vibrações, é apenas a consciência pura, vista ou não vista, que cria as condições. Mas você pode dizer que é livre ou que quer ser livre, se você não deixou cair o anexo da história e a pessoa na íntegra, vai esperar pelo evento, ou mesmo depois do evento, até após o evento final. Claro, e todos nós insistimos nisso, não faz diferença alguma no final, mas você ainda não está no final, sejam X dias ou X semanas ou X meses, você tem que gastar esse tempo. E de acordo com o posicionamento do efêmero e da eternidade, de acordo com o que está cada vez mais à frente do palco, haverá evidências ou haverá algumas dificuldades, às vezes duras, para conseguir saltar nesta eternidade. Podemos dizer que, quase toda a humanidade, mesmo que não tenha a consciência da eternidade, vive hoje mudanças que estão à sua medida, para cada um. Manter um status quo, manter um equilíbrio artificial em você, como na sociedade, não pode funcionar porque as posições da luz e as do efêmero estão cada vez mais afastadas por uma vala e se tornarão mais e mais radicalmente opostas e insuportáveis em relação umas às outras. Mesmo que a sensação de medo possa assustá-lo, do outro lado está a alegria total. Onde não há dúvida, não há problema, porque a intensidade do amor e da eternidade é tal que daqui em diante nada pode resistir e aquilo que você observa da mesma maneira, o que tem sido chamado de caos externo é apenas a resolução e solução do efêmero, apesar das aparências. Então, se você quiser ver dessa maneira, você tem que cumprir o propósito do processo de ressurreição naturalmente. Não mais esteja sujeito, nem à sua pessoa, nem a qualquer história, nem mesmo à consciência deste mundo, já que sua consciência, se você a vive, não está mais aí. Hoje, vou fazer uma pausa entre cada pergunta ou testemunho para permitir a vocês, dentro do silêncio, deixar a luz atuar, essa luz da sua eternidade. Lembrem-se, eu lhes disse agora mesmo, que os ressuscitados e eu, em ultratemporalidade, assim como todos os ressuscitados podem por sua mera presença e sua simples radiância, sem qualquer intenção, serem contagiosos e contaminarem vocês. É uma contaminação salutar. Não depende das leis deste mundo ou de qualquer obstáculo. O que ainda estiver presente em vocês, através de hábitos pode ser varrido por um ressuscitado, mesmo sem qualquer vontade, sem qualquer intenção de fazê-lo, porque como eu disse, o campo áurico se expande cada vez mais e esse campo áurico não tem nada a ver com os sutis campos áuricos efêmeros. Nós estamos aqui pelos liberados vivos e liberados da história que ressuscitaram na totalidade, além do corpo causal. Esses seres, esses irmãos e irmãs literalmente consumiram em suas almas, por anos, o que lhes restava dos hábitos do mundo e seus mecanismos de operação, felizmente. Mas hoje as condições mudaram desde meados de dezembro, é o processo de ascensão da Terra, sua libertação coletiva, e a ascensão que começou para muitos que está em jogo, então não existe mais nenhum pretexto que mantenha, nem qualquer obrigação que seja válida. Vá para a luz, ouse e você verá após sua ressurreição concluir que sua pessoa em sua aparência está lá, mas até mesmo seus pensamentos, suas intenções, suas ações, serão profundamente diferentes, às vezes desestabilizadoras, porque você não estará mais sob a influência da história, sob a influência da razão,
sob a influência de hábitos, mas na liberdade da alegria, a liberdade da eternidade que não depende de qualquer forma, é seu corpo da eternidade que está presente. Silêncio. Bem, estou ouvindo o testemunho e a próxima pergunta. Pergunta. É um testemunho e uma pergunta. Ao longo da segunda parte, ontem à tarde, ouvi tudo o que foi dito, percebi ao meu redor e vi meu corpo desaparecer, às vezes em parte, às vezes totalmente. Eu não conseguia me mexer, não conseguia abrir meus olhos. À noite, durante a fusão, a mente contava histórias o tempo todo. Mesmo que eu sentisse ondas no coração, eu não poderia ficar no coração. O que isso significa? Obrigado pelo seu amor e sua presença. Como eu já disse, haveria uma gradação, uma amplitude aumentada durante as 3 fusões na eternidade e na consciência nua da noite. Como você diz e alguns vão dizer isso também, parecia que eram vibrações menos fortes, há muitas razões, mas sobretudo a intensidade da consciência pura que foi revelada, por assim dizer, na atividade em níveis baixos da mente. Como diz, você viveu as ondas, mas a mente estava tentando ocupar espaço. É o testemunho e o observador que a você concernem, e pode constatar, mais uma vez através da acentuação da vibração, a acentuação da consciência nua dentro desta fusão, ou você ou há uma sensação de que é mais leve, porque está perfeitamente integrado e que um nível mais alto, se eu puder expressá-lo dessa maneira, dá essa sensação no nível de vibração que é menos forte, mas como é realmente mais forte no nível da consciência nua e pura, vem iluminar o que talvez não fosse aparente no dia anterior, mas para o qual você não sucumbiu por causa da maneira como apresenta, diz que viu sua própria mente para a ação. E você pôde ver que quando a mente está lá, o processo acontece da mesma forma, mas que, entre aspas, você se beneficia menos, simplesmente porque o efêmero está presente. Mas isso não interfere na ação que ocorreu. Você simplesmente não podia vê-lo no momento porque havia elementos mentais que não estavam presentes no dia anterior, mas foram iluminados com mais violência. E esta noite será exatamente a mesma coisa. Isto é, a intensidade será aumentada 10 vezes e eu também tomarei meu parceiro para lhe dar uma espécie de reportagem do que acabei de explicar lá, talvez não para todos, mas para mais pontuda, mais detalhada, dou-lhe a regra geral. A ação da luz para todos os que são ressuscitados, como para mim, não depende de nenhuma história, nem de nenhum mundo, nem de qualquer forma, é extremamente fácil deixar a radiação se amplificar durante nossas fusões. Mas o que você observa é a realidade da nossa fusão. Como eu disse, a fusão vem para iluminar e transmutar esses poucos elementos da mente. E além disso, se o que eu digo é verdade, você deve ver no dia seguinte, ou seja hoje, uma expansão maior, seja o que for que tenha acontecido ontem. É verdade ou é falso? Ninguém para responder. Resposta: não, não é verdade. Então não está integrado ainda. Você levará um pouco mais de tempo ou aguardará a terceira fusão ou fará uma única fusão em seu próprio coração. Mas, lembre-se, é o mesmo para inflamações, a pressão da luz se torna tal em todas as suas estruturas efêmeras que, com uma intensidade crescente, não é mais necessário perceber mais energia ou mais vibrações, mas, acima de tudo, notar o dia seguinte ou o dia seguinte àquele que você viveu no todo, tudo na primeira fusão, na consciência nua. Desta série eu falo, portanto do dia antes de ontem. E tudo o que vai esclarecer lhe digo na terceira sessão.
São precisamente essas oscilações que são dadas a vocês para verem com mais e mais precisão. Quer dizer que, muitos entre vocês, doravante, são totalmente capazes de perceber quando estão se exprimindo desde a eternidade, vivendo desde a eternidade, ou quando vivem em outros momentos dentro do efêmero. E a diferença é muito simples. Quando a pessoa está na frente, é pesada, é desconfortável. Quando a eternidade está à frente, torna-se leve, torna-se alegre. Mas, apesar disso e precisamente por causa dessa alternância que pode, em alguns casos, parecer estranha e parecer ter lhe enviado volta ao passado distante, não é nada disso. O que está em jogo é a iluminação, e a iluminação do efêmero se dará, se ainda houver alguns hábitos. Quanto mais a intensidade aumentar, mais vocês terão sintomas de efêmero. Eu já lhes avisei sobre as inflamações, será exatamente a mesma coisa. Quanto mais vocês estiverem na eternidade através desse personagem, e colocarem a eternidade na frente, tudo se passará mais facilmente em seu efêmero. Mas, por outro lado, se vivenciando a intensidade da consciência nua, mesmo que você não saia de novo em consciência, será um pouco diferente, isto é, que as posições serão cada vez mais decididas, de modo que a testemunha ou o observador possam ver a diferença entre os dois. E é através dessa visão e dessa compreensão, que não é da ordem intelectual, mas da ordem da própria consciência, que você verá claramente. Então, novamente, depende do enredo do tempo, que vocês pegam emprestado hoje, mas você pode saltar de um para o outro, mais e mais facilmente, à medida que o tempo se desdobra. Se eu lhes falei sobre esta consciência pura e nua, foi porque tivemos que encontrar termos explicando o que está acontecendo, já que nunca foi experimentado na Terra antes, nem mesmo por Cristo, e vocês são numerosos a vivê-la hoje. Vocês não estão mais em uma noção linear e na trama temporal da história deste mundo. Vocês estão em outra coisa e, como eu já disse e repito agora, o que é efêmero e ilusório está se afastando e o que é eterno e alegria está se aproximando, e é essa iluminação, que pode dar a impressão de ser menos forte, que lhes deixa menos em paz, mas vocês a veem e é isso que é fundamental. Porque uma vez que vocês tenham experimentado alguns níveis da ressurreição, esta evidência, esta leveza, não importa quais palavras vocês usem, este estado diferente do usual, ou mais que resta do usual, é iluminado e desencadeia, dentro do remanescente do funcionamento habitual da pessoa, a necessidade de compreender, mas acima de tudo, uma atenção em direção a essa experiência de alegria e a esses estados que têm vivido, desde dezembro, cada vez mais intensos, mais e mais presente também, e é isso que permite que vocês vejam o jogo, passando de um para o outro com mais e mais provas, velocidade, permitindo-lhes identificá-lo com precisão, a fim de reajustar você mesmo. E, novamente, não se esqueçam que, se houver uma duração incomum de dor, se algo parecer estar se estabelecendo, é essencial agir de acordo com isso, independentemente do que esteja acontecendo nesta ressurreição, para voltar em alguma parte da pessoa e se ocupar dela. Mas para todos aqueles para quem se torna cada vez mais estável, cada vez mais permanente, como vocês podem ver, não há nada sobre sua pessoa, seu comportamento, seu temperamento, sua psicologia que existia antes de quem ainda está presente. Além disso, se já descobriu que não reconhecem mais as pessoas que conhecia. Evidente, já que não há ninguém além da eternidade. E aquele que permanece no ponto de vista da pessoa, por qualquer razão, só pode ver e constatar, mesmo que não sinta as energias, as mudanças de radiação, as mudanças de forma, de fisiologia, de linguagem. E vocês podem bem imaginar que, se são marido e mulher, que se colocam certas questões para quem permaneceu na pessoa. Mas tudo isso é o jogo normal da luz que retoma seus direitos.
Isso não é preocupante, pois, qualquer que seja a intensidade percebida de qualquer desequilíbrio, vocês mantêm a memória da alegria, da eternidade, da ressurreição. E conhecendo e tendo vivido ambos, quaisquer que sejam os hábitos, as resistências ou a impressão de não poder ser o que você viveu, resolve-se com mais frequência. Portanto, antes de julgar ou tirar conclusões sobre qualquer estado vivido em um dado momento, lembre-se de que, acima de tudo, ele é visto pelo exterior, e vocês também não podem falar consigo mesmos, não por medo, mas por surpresa, porque, como eu disse, era estritamente desconhecido nesta terra. Veja, quando eu estava encarnado, muito poucas das minhas respostas estavam correlacionadas com energia, com chakras, com vibração, porque isso não tem importância alguma quando se vive a verdade. Hoje, a consciência pura e nua mostra-lhe efetivamente a importância da ressurreição em sua fase final, mas deixa perdurar a harmonia, enquanto seja permitida a vida neste mundo. Certamente, com potenciais ligeiramente modificados. Certamente, com a visão clara da ilusão deste mundo, que pode provocar para alguns a necessidade de se unir definitivamente a esta eternidade. Nós entendemos isso perfeitamente. Mas como eu disse ontem, precisamos de todos vocês, porque vocês são os transmissores da luz a partir de agora, não mais âncoras ou semeadores, mas realmente as luzes. Vocês são daqui em diante os seres da luz que intervêm em seu corpo da eternidade e na consciência nua, em todos os lugares deste mundo, simplesmente por sua presença, independentemente de toda intenção. E quanto mais vocês concordam em desaparecer para servir, não mais ao outro, não mais a você mesmo, não mais a este mundo, mas a serviço do que realmente são, isto é, a luz, no máximo vão acentuar o mecanismo da ressurreição em um número cada vez maior de irmãos e irmãs, mas como eu disse, vocês acelerarão este evento coletivamente. Mas para aqueles de vocês que estão totalmente conscientes, é como se o evento já tivesse ocorrido. Mais uma vez, em tudo o que se desenrola, onde quer que você esteja, qualquer que seja o enredo temporal que você utiliza, é importante compreender que, nos viventes somente esse silêncio, eu não falo do silêncio das palavras, mas do silêncio interior, o vazio, pode ser experimentado mesmo quando se fala, mesmo enquanto se dirige. Na maioria desses momentos, quando há chamados da luz, se você adormece e volta apressado, significa que foi integrado, ultrapassado e transcendido. Claro que este não é o caso para todos, mas é o que está para acontecer, é o que está para se produzir. Aqueles que dormiram por causa do cubo metatrônico e da fase inicial da ressurreição, deixarão de estar cansados, frios em estado de pré-êxtase. Não é voltar como antes e continuar sua pequena vida como você a visualiza, mas é responder ao que a luz mostra a você, faz você vivo. E assim, o fato de manter vosso efêmero e fragmentos da pessoa, vos permite ser efetivo nas fases iniciais da ressurreição, para superá-los e viver uma atribuição cada vez menos profunda dessas fases iniciais, onde as injunções chamadas de luz lhe desconectaram completamente de seu caráter, de suas atividades. Mas hoje seu caráter e suas atividades serão aqueles que forem ampliados por sua ressurreição. Evidentemente alguns de vocês ver-se-ão, pela liberdade da luz, mudarem-se radicalmente e permanecer nesta beatitude, não para escapar do mundo, mas porque é a coisa mais essencial que pode ser encontrada e vivida. E nesse momento, nenhum dos prazeres deste mundo será capaz de seduzi-los tanto quanto a intensidade da evidência, da alegria e da felicidade que já estará bem à frente. O que você vai fazer nesses casos? Resistir, querer manter o comum a todo custo, ao passo que aqui não são mais as injunções da luz, é a eternidade que se expande, o que lhe dá mais vida, mesmo dentro deste mundo sobre os prazos finais destes tempos. Eu diria o mais realizado que percebe isso.
não há mais nada, e na melhor das hipóteses você fica tranquilo, na melhor das hipóteses você aceita, na melhor das hipóteses você está nas dádivas totais, na melhor das hipóteses está na fase de pré-êxtase, que quase todos já experimentaram no processo de ressurreição. Se vocês o vivem, não é mais necessário. Vocês são ressuscitados e renascem novamente, conservando a forma, porque são as circunstâncias deste jogo que é jogado, neste ato final. Silêncio. Você tem alguma coisa para acrescentar à resposta que eu te dei? Resposta: não, obrigado. Então continuamos. Pergunta: mas o que eu estou esperando para saltar para o coração? Quem pode saber de você? O que você quer que eu responda? Claro, você pode concluir vendo que os irmãos e irmãs vivem e testemunham. Se você espera que isso signifique que está apegado à sua pessoa, à história, você não pode tomar nada na eternidade, sem ganhos. Já percebe que sai de seu personagem, a partir do que vive antes do evento. Lembro-lhe que durante o evento, seja o que for, a êxtase deveria durar 3 dias. Alguns de vocês estão em êxtase por 4 meses, quase. Talvez seja hora de perceber e deixar que a eternidade se expanda. Quanto àqueles que não vivem nada, através desta pergunta: o que eu estou esperando para saltar para o coração? Nós respondemos: então, volte-se para dentro, não tente pular para dentro do coração, você não pode fazer nada de si mesmo, mas olhe para si mesmo, deixe de lado suas crenças neste personagem, na realidade ilusória deste mundo, de sua pessoa, de seus afetos. Ainda são os grandes fundamentos que estou dizendo sobre o Advaita Vedanta, mas você também o encontra na maioria, mesmo que tenha sido falsificado, no que os grandes mestres disseram, dos quais foram criadas religiões. Todos eles te disseram a mesma coisa. Não é mais uma questão agora, como foi dito pelo comandante, especialmente para aqueles que não viviam nada, que o primeiro seria o último o primeiro. Você não está ainda hoje neste caso. Se você não vive do coração, é porque você escolheu a pessoa e o material, você tem que encarar as coisas. E não há recompensa ou punição. Existe a realidade do que é, além de toda a aparência, não há mais nada. E aceitar o que acabei de dizer, para quem não vive, é liberar a tensão e a pressão, não correr atrás de um gol ou querer saltar para o coração, mas isso também participa do desapego. Isto é, permitir que o natural aconteça, e a única coisa que pode impedi-lo é precisamente a pessoa, ainda mais do que antes. Mais uma vez, o único conselho que posso lhe dar é não responder, porque isso não mudará nada, absolutamente nada, mesmo se eu tivesse você à minha frente. É para chamar sua atenção para o que eu já expliquei longamente, ou seja, a perfeita imobilidade do corpo, sem pedir nada, não esperando nada, isto é, mergulhando em si mesmo aqui e agora, não apenas intelectualmente ou espiritualmente, mas é o aqui e agora também deste corpo efêmero. Eu já te disse, quanto mais a pessoa aceita o sacrifício, mais a eternidade é revelada. Se você não vê, isso significa que a pessoa está à frente, e a partir da pessoa você não pode fazer nada. Este é o mesmo princípio do sacrifício, da ressurreição, da humildade. E a humildade de que estou falando, claro, é uma humildade de comportamento. Acima de tudo, uma humildade espiritual, não acreditar nisso ou aquilo, mas aceitar não ser nada. Não há necessidade de se despir, não há necessidade de se chicotear, não há necessidade de rezar ou fazer penitência, há apenas de perceber que você não é nada. É o único jeito de ser o todo, não tem outro jeito.
No entanto, a inflação da pessoa, que foi chamada na época orgulho espiritual ou orgulho da pessoa simplesmente, é acreditar que ela será capaz de viver tudo do ponto de vista do ninguém, mas você não pode viver nada do ponto de vista da pessoa, se a partir de agora é estado de pré-êxtase, que dura. A ressurreição da Páscoa em torno da mesma, faz com que muitos de vocês saiam do estado dos estágios iniciais da ressurreição, com os famosos chamados injunções da luz. Há outros que estão apenas começando a vivê-los. Nós lhes avisamos que, ao contrário das incursões de luz que havíamos organizado e finalmente, que os anciãos haviam organizado com as estrelas e os arcanjos, concernentes, por exemplo, às núpcias celestes, todos vocês foram sincronizados ao mesmo tempo. Agora você não pode mais falar da sincronicidade da humanidade, porque é alimentado diretamente por você mesmo em seu coração. Portanto, não há programação, mesmo que você perceba diferenças de vibração às vezes, mas você não está mais sujeito a isso. É por isso que existem vários quadros temporais, que estão localizados na mesma Terra, em estados profundamente diferentes, não pessoas, cores de pele ou estilos de vida, mas diretamente espíritos e almas, que se revelam. Silêncio. Pode continuar. É um testemunho. A solidão é um caminho de liberdade, às vezes um precioso amigo, às vezes invade como um profundo vazio. Às vezes eu quero fugir através de atividades fúteis. Ela muitas vezes me acompanha e me envolve com seu silêncio, contendo nela todo o espaço e tempo e a infinidade de sua presença. Eu agradeço por este testemunho. Na verdade, o face a face foi chamado sozinho, mas a solidão neste nível não é pesada, porque você pode ficar sozinho consigo mesmo e, portanto, na solidão, mesmo se estiver cercado pela sua família, por amigos, irmãos e irmãs. A solidão ainda evoca a noção de falta, é por isso que escolhemos estar em face a face. Porque você não pode ser qualquer coisa, se não for um para um, como existe em um elemento, uma pessoa, uma história, uma memória, um hábito que permaneçam. Então, sim, a solidão exterior pode ser uma ajuda, paradoxalmente, para viver a ressurreição, porque, obviamente, como você diz, na solidão, há mais facilidade de silêncio, mas também para a pessoa sofrer pelo sentimento de falta. Mas se a ressurreição é inicializada ou quer esteja na fase final, não importa. Então, ficar sozinho pelas circunstâncias da vida, permite que você tenha mais tempo para isso e certamente, também mais tempo para lidar com problemas. Como você sabe muito bem, quando você tem obrigações em relação a este mundo, estar indo cuidar de uma criança, no processo de jardinagem ou trabalho, ou fazer os pratos, você não está totalmente disponível, como por exemplo, quando você tem um hábito que se torna doloroso ao corpo, você é obrigado a parar, tornar-se imóvel para não despertar a dor. Mas essa imobilidade, em seguida, que parece inconveniente para a pessoa, permanece uma vantagem considerável para o que você é, assim ela surge com facilidade. Portanto, não julgue a si mesmo através de uma dor ou de um estado de ânimo. Aguarde mais, se assim posso dizer. Somente aceitando viver e aguardando as consequências, as conclusões, a resolução, é que você verá claramente. Por outro lado, também acrescento que, quando face a face e um são vívidos, mesmo que ainda não exista uma consciência nua, isso não importa. Isso é o suficiente para fazer você perceber, se eu posso dizer, para aumentar a conscientização. A inteligência da luz e do amor sabe bem o que faz para todos, mesmo se você não esteja ciente disso e esteja completamente centrado em sua pessoa e em sua história, isso não impede a ativação do corpo de eternidade que, além da resistência, sofrimento, dificuldades, há acima de tudo, a resolução.
E essa resolução que eu disse, depende apenas de uma coisa: sua capacidade de se entregar, não mais ao desconhecido, mas de se entregar à sua eternidade. Perceba, o desconhecido está no conhecido. O juramento e a promessa já foram realizados ao nível individual, para um número significativo de vocês. O que mais você quer? O que mais você está procurando? Nesta alegria e neste amor infinito, nada pode ser perdido. Se há um sentimento de falta, não pode vir de quem você é, vem da sua pessoa ou das circunstâncias do seu mundo e da sua vida, mas não da vida. Silêncio. Você pode continuar. Pergunta. Querido Bedi, durante a fusão da noite passada, o calor e as vibrações estavam em ambos os pés e a fonte de cristal muito ativa, com este elfo sempre na cabeça e ainda em felicidade. Obrigado. Agradeço pelo seu testemunho sobre a fusão na noite passada. Você também vê que as experiências são diferentes a partir de agora para todos. Com a mesma informação, se posso dizer, todo mundo vive o que há para viver de acordo com seu tempo. E você vai achar que você não pode ter marcas coletivas como antes, de irmãos e irmãs que, em sua multiplicidade, viveram a mesma vibração, os mesmos sintomas, como nas etapas, as 12 etapas das núpcias celestes, onde houve uma sincronicidade de ação da luz, uma vez que você é toda a luz e cada um de vocês tem seu próprio desdobramento. Portanto, não pode haver mais regras, não há mais horários, pois todos reagem do interior e da luz da eternidade que está lá. A única maneira de viver, eu diria, num aspecto menos pessoal, você pode experimentar a experiência como eu faço, em outras partes das fusões noturnas. É estar no mesmo horário, descansar em silêncio, imóvel, onde você estará realmente permeável ao mesmo tempo, mas onde você encontrará, em qualquer caso, uma diferença de experiências, os locais de vibração e até mesmo de todas as percepções. Já não é como há um mês atrás, quando poderia desencadear-se na maioria dos irmãos e irmãs, apresentarem-se o fogo do coração ou a vibração do coração. Há alguns que reagem de acordo com seu programa do extrato temporal emprestado, ao nível dos pés, outros ao nível do sacro, outros ao nível da cabeça, outros ao nível das 4 extremidades, mas a finalidade é a mesma, a ondulação da onda ao nível do coração, mas a sensação do momento é profundamente diferente. E além da noite passada, trabalhei com vocês em fusão, mas vi que a zona de impacto não foi derivada, mas impactada, nessas diferentes áreas que acabei de descrever. Há, portanto, uma especificidade e singularidade de cada um, neste jogo entre o efêmero e o eterno e normal. O que isso significa? Isso significa que em algum lugar, a ressurreição também resultou em uma ruptura com um conjunto de hábitos coletivos, egrégoras, se você preferir, não mais apenas linhas de predação, mas linhas de predação pessoal. Isso quer dizer que cada um de vocês vive uma série de eventos, que não podem ser os mesmos de cada irmão ou irmã. Se eu perguntasse a todos o que experimentaram na noite passada, vocês descobrirão que todos experimentaram algo diferente, mas foi a mesma ação para todos. Então você está de fato, real e concretamente, separado da mente coletiva, tanto da egrégora quanto dos hábitos da encarnação na totalidade, tornando você ainda mais livre em relação ao coletivo, em comparação com o ambiente emocional, familiar, profissional ou fraterno. É uma nova liberdade. Lembre-se do que eu disse há alguns meses. Um por todos, todos por um.
E lá não é cada um por si, é todos para a luz, de diferentes maneiras, em diferentes ritmos, em diferentes estágios são, ou não tempo, ao contrário dos passos coletivos que tinham sido descritos, como o exemplo que eu tomei quanto às núpcias celestes, onde a cada semana, havia uma penetração do Espírito Santo, radiações e radiação ultravioleta da fonte, que impactaram tais áreas de seus fugazes, chakras, simultaneamente. A liberdade é, portanto, total, mesmo neste nível. Não faz diferença em níveis, ou crenças de que um esteja à frente do outro, ou talvez vá para um destino em vez de outro. É porque todos estão frente a frente, sozinhos consigo mesmos, na eternidade. Eu também lhes disse que toda a alma humana, irmão e irmã, vê seu corpo etérico dobrado com o corpo de eternidade, é constante. Você sabe muito bem que neste mundo, o corpo de eternidade só pode assumir a conformação que está relacionada com o ambiente da vida e, no entanto, alguns de vocês começam a viver a percepção deste corpo de eternidade, que não tem nada a ver com uma forma humana. Você pode sentir e viver com a cabeça de um animal, você pode sentir e viver muito maior, com asas, com outros nomes que não são físicos, mas que são percebidos através do corpo eternidade, que não só assume a forma adaptada a este mundo, mas também pode assumir a forma de sua origem estelar. Claro que não há carne. O que significa quando você vive isso? É muito simples. Isso significa que se você sentir, por exemplo, ter uma barbatana de golfinho, seu destino é Sirius. Se você sentir a impressão de ter um bico, o seu destino são os mundos aéreos, como por exemplo, Altair, nota do tradutor. Águia voadora, etc. Então, você vê, mesmo enquanto está presente na ilusão, a verdade se desdobra em totalidade. Há outros entre vocês, que estão testemunhando um total desaparecimento de seus corpos. A solução para eles, o que acontecerá é a liberdade total e a emancipação total deste mundo, sem passar pelos círculos de fogo ou pelos 132 dias. Assim, você já pode ter através de sua experiência, através de suas percepções da eternidade, seu futuro dentro dos mundos livres, dentro do absoluto. Não é algo que lhe seja apresentado na tela de sua consciência, como as revelações das linhagens alguns anos atrás, é você atualizando-se no corpo de eternidade, pelo processo de sua ressurreição. Você encontra sua primeira manifestação como forma. O corpo de eternidade, como eu disse, é uma espécie de revestimento de todo o corpo etérico de hoje, que pode e é capaz de tomar uma forma, que nada tem a ver com este mundo. Perceber que você não pode mais lidar com esse mundo, não significa que devemos rejeitá-lo ou fugir dele, mas permanecer nesse estado de alegria e percepção, aqui mesmo, aconteça o que acontecer, quaisquer que sejam os eventos externos. Após o evento, alguns de vocês não terão nenhuma obrigação, nenhuma necessidade de justificativa, a liberdade será total. Ela já é, eu diria, excepcional aqui mesmo através deste corpo. Silêncio. Bem, você pode continuar. Pergunta. Querido Bedi, durante os cuidados desta manhã, eu me vi saindo do meu corpo na luz branca e em um total bem-estar. Obrigado. Eu agradeço pelo seu testemunho, mas ele se tornará terrivelmente banal mesmo entre vocês, será completamente natural. Então, é claro, a primeira vez, você pode ter uma tendência a idealizar, mas eu não sou nada além de cada um de vocês. Então, é claro, devemos agradecer e agradecer, mas não ao Bedi, não a você, à luz, ao amor, ao absoluto, que você é. É porque a ressurreição foi impressa, que eu posso intervir com tanta evidência em você, mas cada um de vocês será capaz, se tiver tempo, de viver exatamente e fazer exatamente as mesmas coisas. O que nos parece impossível aos nossos olhos, é possível.
O impulso metatrônico é as ondas galáctica, cósmica e solar, assim como as ondas da Terra, permitem isso. Não era algo previsível e antecipatório, felizmente. Porque lá, no jogo da peça de teatro, é uma surpresa total, talvez não para você, enquanto a viveu uma ou duas vezes, mas a todos aqueles que seguraram as rédeas, que pensaram em liderar a sociedade, a humanidade até onde eles quisessem, veem que isso não é mais possível, daí a aceleração do caos externo. Mas lembre-se sempre, esse caos externo está na mesma intensidade da alegria e liberdade interior. Não seja afetado por uma atmosfera geral, que pode ser de medo ou mal entendido, é o choque da humanidade batendo à sua porta. Mas o choque da humanidade, quando se vive sua ressurreição, significa que para você já passou, desde que não esteja em negação ou em raiva, às vezes em negociação e, muitas vezes, no mundo. Aceitação. Em qualquer caso, você não tem escolha, assim que estiver consciente do que você quer fazer. Não há mais como andar de costas. O comandante já havia dito isso, pouco antes da ressurreição. Ela nunca diminuirá novamente, nunca haverá uma pausa novamente, mesmo que haja flutuações no surgimento da eternidade, isso não vai parar mais. Você vê em todos os lugares com seus olhos, sentirá em você, qualquer que seja o quadro que você segue. Silêncio. Pode continuar. Não há mais perguntas escritas ou testemunhos. Existe alguma oral? Temos tempo. Ainda temos tempo, sim. Então vamos lá. Eu sei que vocês preferem me manter quieto, e assim ficar, mas lembrem-se, há todos os outros esperando por minhas palavras. Seus testemunhos são essenciais. Não porque vocês estão aqui, mas porque são inumeráveis a vivê-los e à medida que vivem, ouvem que não estão sozinhos em seus espaços. E isso irá facilitar suas próprias emergências para a eternidade. Também é parte de quem vocês são. Vocês são as testemunhas da luz. Não hesitem. Existe uma pergunta. Não, não é uma pergunta, é um testemunho. A palavra foi proferida por você, BD, é uma paleta de sensações, foi o que eu experimentei esta manhã indo aos gnomos. O primeiro foi olhando para o chão, uma pilha de partículas brilhantes sobre uma espessura de 20, 30 centímetros de distância no campo dos meus olhos, que estavam se movendo. Depois voltando para uma rocha em forma de estrela que eu tinha, coloquei minhas mãos para senti-la e percebi que haviam diferenças na densidade do ar. Então eu queria testar a mesma coisa, mas na própria rocha e, de fato, haviam diferenças na densidade da rocha. Então, é como se eu estivesse entrando numa caverna nessa rocha e lá, algo realmente me surpreendeu. Na parede havia uma iluminação, como se fosse uma lâmpada, mas vinda da própria parede. E um pouco mais adiante havia outra iluminação, mas a parede era translúcida, então havia uma diferença na intensidade da luz. E a última coisa que eu gostaria de falar, é que em um momento eu senti um som que em seguida se materializou na minha frente. Se eu puder dar uma forma, é uma espécie de tubo fino e liso, brilhante. Durou alguns segundos e depois acabou. Eu agradeço pelo seu testemunho, mas o que você chama ao nível da sua percepção, se eu entendi corretamente, manual, é essa diferença de densidade. Você expressa no nível da matéria inerte, chamada inerte, a rocha, o chão, o ar. Essa diferença na densidade é bastante real, isto é, a diferença de densidade que você está agora, com a presença do corpo físico e o corpo de eternidade, obviamente representa várias densidades. Não é o mesmo intervalo de frequência, não é o mesmo intervalo de energia, não é o mesmo intervalo de percepções.
E se é em torno de você este gradiente de densidade, pode percebê-lo em uma rocha, em uma árvore. Quero dizer, existe mesmo nos elementos da natureza e nos próprios elementos, essa diferença de densidade que está conectada com o entrelaçamento. Por exemplo, dos elementos deste mundo e dos elementos livres. Estas mudanças na densidade correspondem exatamente às mudanças na densidade da Terra, isto é, sua ascensão real. Da mesma forma que se você usa suas mãos e tenta perceber, porque percebe com as mãos e vê com as mãos, se abre as mãos e procura, encontrará essas diferentes densidades que não são as densidades dos vários planos sutis efêmeros, mas a mudança de densidade relacionada à presença da eternidade. E, além disso, seguindo a analogia, é nas zonas em que o ajustamento e a separação do efêmero e do eterno podem lhe dar um problema, que você encontrará além da inflamação. Diferenças na densidade. O que acontece ao nível de toda a Terra, acontece ao nível de toda e cada consciência, com diferentes resultados, é claro. Mas é o mesmo processo que está acontecendo na natureza, em você, na Terra, em todo o sistema solar. E, além disso, se você comparar com uma gravidez, o próprio parto está sendo vivido. Você é nascido de novo, então alguns de vocês são ressuscitados. O que resta depois da ressurreição? O nada, a libertação, o evento. Não pode haver mais nada, nada mais nada menos que esta ressurreição se desdobrando. Silêncio. Nós continuamos a falar. Testemunho. Esta manhã atravessando o rio para ir para a aldeia dos elfos, havia na ponte algo como um redemoinho, mas sem vento. Então eu esperei minha esposa passar, porque ela é sensível a essas coisas. Pode ser arriscado ser empurrado, especialmente desde que já se tenha caído neste lugar de uma forma bizarra. Ela pode testemunhar. E você pede um testemunho, o que poderia ter acontecido? Mas eu não sei, eu não estava lá. Quando falo de testemunho, é um testemunho interior. Não estou aqui para explicar tudo o que você experimentou e que não entende na tela do efêmero. Eu estou aqui para iluminar a eternidade. Eu não estava lá, não posso te dizer. A eternidade não está preocupada então. Como? Ele pergunta se a eternidade não está preocupada neste caso. Tanto quanto agora, na pergunta anterior era óbvio, eu não posso responder. Você sabe muito bem que há inúmeros vórtices de luz na Terra, especialmente se, como você diz, você estava perto de quê? Da aldeia dos elfos. Então, na verdade, você sabe há muito tempo, os elfos lhe disseram que nas fronteiras de suas aldeias já estavam em outra dimensão, então talvez esteja relacionado a isso, mas eu não tenho como responder a você com certeza. Talvez seja outra coisa. Eu acho que a esposa se preocupou com algo para adicionar. Mas não tem nada a ver com isso. Ontem à noite, na fusão, eu tinha essas pequenas ondinhas no tórax. Uma vez no coração, eu tinha uma força enorme. Eu pensei que ia explodir e meu coração expandiu. E lá tive a alegria, a paz, enfim, o amor, especialmente esse sentimento de liberdade, porque não sentia mais meu corpo físico. Em um ponto eu disse para mim mesmo, mas eu sou tudo isso, eu sou paz, eu sou alegria, tudo que eu sou. E lá eu vi irmãos e irmãs, que sentiam a mesma coisa que eu e pensei, é lindo, todos nós temos isso em nós. Através do seu testemunho e das palavras que você usa, você nos mostra claramente que a finalização de sua ressurreição está em progresso. Espere. Como? Espere, não acabou. E então eu estava nessa serenidade. De repente, no lado esquerdo do meu coração, não foi uma dor, mas eu senti alguma coisa. Uma torção.
Talvez, mas não doloroso, nem de todo doloroso. E então chegou a hora de dormir e eu não consegui dormir por pelo menos 3 horas. Então, há também a luz em tal intensidade, que o corpo de eternidade toma conta nesses momentos. Agora, quando você está no corpo de eternidade, em qualquer dimensão que seja, ninguém dorme. A alternância entre o sono existe apenas aqui e é porque os anciãos, as estrelas e os arcanjos juntaram-se. Quando dizem que dormem, eles estão em êxtase. Seu testemunho nos mostra que você está completando sua ressurreição e também verá claramente que sua experiência na noite passada se desenvolverá mesmo em sua vida normal e toda a vida em que você tem a viver, agora lhe mostrará a verdade. A partir do que você vive, você não pode mais ser enganado por este mundo, histórias, personagens, no que você mesmo disse, que pôde ver inúmeros irmãos que são iguais. Você vê além de sua aparência, vê sua ressurreição, sua eternidade. E o que poderia permanecer como argumento para julgar o outro, para compará-lo, não há nenhum. Mas agradeço-lhe pelo testemunho, porque exprime a veracidade da experiência vivida, que não é apenas uma experiência diferente de antes com os povos da natureza, uma vez que o ocorrido ontem à noite, não só lhe fez sentir os efeitos por 3 horas sem poder dormir, isto é, você estava naquele momento na consciência de eternidade, estando nela, a noção de sono não significa nada. Silêncio. Então vamos continuar. Gostaria de acrescentar que ao longo desta experiência, senti o seu amor e agradeço-lhe por isso. Você está apenas ilustrando o fato de que tudo está em você, até mesmo eu, mas eu lhe disse desde o início, talvez com mais evidências a partir de agora, até eu diria suas figuras históricas, porque não estou inscrito em nenhuma história, nunca. Eu havia dito e repetido muitas vezes, quando estava encarnado, disse que minhas palavras não podiam falhar. Elas não se aplicam no momento, elas se aplicam exatamente agora. É por isso que voltei além do tempo e do espaço, por mecanismos que chamei de ultratemporalidade, para revelar minha presença em você. Sendo livre de qualquer história, nunca tendo tido um papel, como e quando nas encarnações da minha pessoa, permaneci livre. Não tendo permanecido envolvido, além de com minha família e minha humilde atividade, não fui prisioneiro de nada, o que explica tanto minha total liberdade quanto minha total presença, em cada um de vocês, que se torna, e você irá constatar, mais e mais constante. Eu estou aqui, claro, pela doação e para falar, mas acima de tudo, para lhe mostrar, pela sua experiência, que você e eu somos a mesma coisa. E, além disso, suponho que vocês são numerosos, seja nas fusões, nas leituras, em nossas intervenções, para me ver, sentir, me ouvir, até sozinho, não é? Porque eu estou mais perto de você. Eu sou você. Não há nada além de cada um de vocês, não há nada além de mim. E quando você me vê, quando você me percebe, mesmo em sua intimidade, significa que você está firmemente no caminho final de sua ressurreição. Você pode ver que cada experiência te aproxima cada vez mais de quem você é, além da consciência, isto é, do absoluto, pela graça da consciência nua e pura. É por isso que minhas palavras não podem falhar, então e agora, porque não preciso contar historias para tirar você da história. E a ressonância da minha presença não tem nada a ver com um ancião ou uma estrela, que tenham uma história, eu não tenho nenhuma. Eu era um pequeno comerciante na vida ativa, não usava roupas boas, nunca fui mestre, não estava na vida e, no caso de minha última vida como pessoa, não fui lembrado, embora eu estivesse na Índia, por religião, por qualquer conceito, por qualquer ideia preconcebida. Eu era totalmente livre, como a criança é livre e como aqueles que hoje entre vocês vivem a ressurreição, sem sequer saberem o que é.
Pode-se dizer que hoje eu sou o modelo para vocês. É por isso que são cada vez mais numerosos os que me leem, do que quando eu estava encarnado, participam de minhas intervenções, para me ver, para sentir. Eu sou o modelo da liberdade, além de qualquer condicionamento, qualquer história e qualquer pessoa. Eu suspeito que você faça perguntas em pequenos pedaços, para eu silenciar entre cada uma para desfrutar-me. Ela diz que não. Chegamos ao intervalo. Então Bidi vai vos deixar e vejo vocês mais tarde. Tradução do francês. Marina Marino. Les Transformations, 10 de abril de 2018.